Bom, são 9h30 em ponto e nós vamos começar o nosso encontro de hoje, a nossa primeira capacitação. Quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Bom dia, Milena. Mi, eu posso começar? Você quer passar algum recadinho? Tranquilo? Então, pessoal, fico muito feliz mesmo que vocês puderam estar aqui, né? Vai ficar gravado esse encontro para quem não puder estar aqui agora. Espero que a gente tenha um ótimo aproveitamento. Eu sempre digo o seguinte, né? De tudo aquilo que a gente for conversar, aquilo que vocês já sabem, a gente olha como uma reciclagem, como um reforço, e aquilo que vier de novo, que venha para agregar. Eu trabalho com vendas há mais ou menos 20 anos. A Resultados Previsíveis atende hoje em torno de 8 estados no Brasil. E eu sempre digo que a gente vem para contribuir, mas eu respeito muito o know-how de todos vocês. Eu sei que eu estou falando com grandes profissionais de vendas, então que a gente possa sempre fazer uma troca e compartilhar conhecimento. Eu vou fazer a apresentação, vou fazer o treinamento. No final, eu abro para perguntas. Podemos combinar assim? Porque aí não perde a linha de raciocínio nem para vocês, nem para mim. No final, a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Planejamento de vendas, para a gente começar a nossa brincadeira, né? A gente tem que começar do começo. Então, processos, organização da casa, para a gente conseguir realmente ter uma rotina, uma performance onde a gente consiga realmente olhar para tudo que a gente precisa olhar. Dentro de planejamento de vendas, o primeiro recadinho que eu deixo aqui é que a gente realmente conheça o nosso nicho de mercado, estude o nosso perfil de cliente. É de extrema importância, pessoal, que a gente entenda para quem nós temos o nosso produto. Quando ele dá aquela janela extremamente grande de que qualquer pessoa, qualquer empresa pode comprar o que eu vendo, a gente tem um oceano gigantesco e às vezes ele é gigantesco demais. Então é importante que a gente olhe para o produto que a gente vende e para aqueles segmentos que nos recebem com mais facilidade, para aqueles segmentos, para aquele perfil de cliente, no caso de energia solar, perfil de cliente que olhe para investimento, porque isso é um investimento, com bons olhos, que goste de conversar sobre isso, que estude e que busque recursos para que a rentabilidade financeira dele aumente e aumente cada vez mais. Entender que o nosso produto, por mais abrangente que ele possa ser, eu tenho pessoas, empresas que estão mais propensas realmente a comprar de mim, que estão mais prontas, que estão na janela de compra, como a gente costuma falar. Olhar para o nosso nicho de mercado é olhar para a carteira de clientes que eu tenho, que eu já vendi, e entender o que esses clientes fazem, quais são as regiões de atuação, o que predomina, qual é o perfil comportamental que predomina, quais são as objeções que eles costumam me trazer, me apresentar. E aí eu consigo fazer um desenho, fazer um esqueleto, e eu começo a entender a minha jornada de compra. A jornada de compra do meu cliente comigo com a Magnusol. Então, esse é o primeiro pedido assim que eu faço para vocês. Olhem com carinho para a carteira de clientes de vocês, para as negociações que estão ativas hoje no funil de vendas de vocês e entendam qual é o segmento dessas empresas, dessas pessoas, qual é o perfil comportamental, que tipo de necessidade, o que eles estão buscando. Será que eles realmente estão fazendo, estão nos olhando como, dentro da analogia de investimento, mais uma opção para eu realmente investir o meu dinheiro e ter um retorno daquilo, né? Então, é isso que eu peço para vocês como recado aqui número 1, dentro da parte de planejamento. Depois disso, a gente olha para a parte de processos bem definidos. Fluxo de venda, etapas do funil, jornada de compra. Por exemplo, contato inicial, apresentação do que eu estou fazendo, negociação, etapa de fechamento, que seria a etapa mais burocrática, que envolve documentação e tudo mais. Quais são as etapas do meu funil de vendas? Eu sei que eu estou falando aqui com parceiros, com autônomos, com pessoas que provavelmente tenham metodologias ainda mais particulares um do outro,
mas é importante que a gente tenha essa clareza. E quanto mais nós falarmos uma linguagem parecida, melhor. Mais organizado a gente vai estar. A gente vai estar falando da mesma língua quando a gente for direcionar algo, trocar ideia, dar treinamento. Entendam qual é o fluxo de vendas de vocês. Então, quando a gente olha para as etapas de funil, pessoal, primeiro entendam como é que eu estou trabalhando hoje, como é que eu estou me organizando. Eu faço uma sondagem, um contato inicial de qualificação, aí eu agendo uma apresentação, entenda e tenha isso muito claro. Por quê? Quando eu conheço as etapas do funil que eu trabalho, eu começo a identificar em qual delas eu tenho mais dificuldade. Se eu tenho dificuldade na etapa inicial, na etapa de abordagem inicial e de apresentação, talvez eu esteja precisando me capacitar mais em relação a domínio de produto. Se eu tenho uma dificuldade maior na etapa de negociação, persuasão de fechamento lá no final do meu funil de vendas, talvez eu precise trabalhar melhor a minha abordagem em relação às objeções que eu ouço e ao meu acompanhamento de proposta em aberto, o meu follow-up, que a gente chama. Acompanhar as propostas com aqueles clientes que eu abri portas, mas por que eu não estou conseguindo fechar? Talvez eu esteja ou deixando muito solto, ou eu esteja sendo muito reativo, ou a minha comunicação com toda essa galera não esteja sendo assertiva. Pamela, o que é um follow-up assertivo? Isso aí a gente tem conteúdo para várias e várias capacitações e a gente vai entrar no detalhe de cada um deles, mas é realmente eu sair daquele padrão de mercado que manda aquela mensagenzinha que diz assim: bom dia, Francisco, tudo bem? Eu queria saber se você avaliou a nossa proposta, avaliou o nosso projeto, conseguiu dar uma olhadinha, e aí, a gente vai fechar, como é que tá? Isso é um follow-up que não tem nada de grave, mas também não tem nada que chame a atenção. Ele é um follow-up padrão de mercado. A gente precisa entrar na dor do cliente. A gente precisa entrar na sua particularidade. Então, é retomar, quando eu faço o acompanhamento de proposta que eu já enviei, o que fez aquele lead ir até essa etapa do funil comigo? Qual é a necessidade dele? Qual é o olhar dele? Então, assim, segmento dele, a questão de postura dele enquanto investidor, qual é o prazo que ele pretendia fazer isso, quais eram os concorrentes que estavam brigando comigo por aquela negociação, mostrar para o cliente que eu quero atender ele, mostrar para o cliente o conhecimento, o domínio de produto que eu tenho para orientá-lo em relação ao investimento que ele vai fazer comigo e ao cálculo médio de retorno que isso vai trazer para ele. Trazer cases de sucesso, quais são os clientes que a Magnusol já atende, qual é a média de percentual de retorno de investimento, em quanto tempo, em quantos por cento eles já tiveram conosco, o que a gente tem de case de sucesso para compartilhar com quem a gente quer fechar negócio. Então, tudo isso eu preciso observar. E aí, quando eu entendo o meu fluxo de venda, quando eu entendo as etapas do meu funil, eu começo a entender onde eu tenho mais dificuldade, onde eu preciso me desenvolver mais. Controle de funil, momento de cada negociação e próximo passo. É eu entender que com a Pamela eu conversei na última quarta-feira, né? E que hoje já é terça-feira. Quando é que ficou o meu próximo contato com ela? O que nós combinamos? Controle de funil é entender que no WhatsApp e só nele é complicado da gente se organizar e da gente entender quantas vezes eu já falei com este cliente, onde é que está o registro das minhas conversas, o que eu já coloquei como possibilidade, quais foram as objeções que ele me trouxe e o que eu tomei como ação, correção para cada uma delas para levar mais segurança e conforto para ele, de que aquele passo que ele vai dar conosco é um passo correto e seguro e que vai ajudá-lo muito. Onde é que está o registro da minha conversa, da minha negociação? Onde eu estou registrando essas informações e como é que eu estou me organizando para dar o próximo passo? Eu entender que eu não posso ser reativo, pessoal, de mandar para o cliente uma mensagem e dizer para ele assim, e aí qualquer dúvida que fique, qualquer informação a mais que você precise, eu vou estar aqui, eu fico à disposição. Muda esse fechamento, muda essa etapa final. Coloca para ele o seguinte: hoje é terça-feira, o feriado já encurta um pouquinho mais a nossa semana. Será que a gente consegue falar, Pamela, hoje às 16 ou quem sabe amanhã às 9h30? Dá a sugestão de dia, dá a sugestão de horário, dá o checkmate,
porque a compra que ele vai fazer contigo é um investimento. Dá aquele checkmate no cliente, tenta trazer. Quem conduz a negociação é o vendedor. Então, se o cliente está na dúvida, está na corda bamba, está com objeção ainda dentro das nossas conversas, entendam quais são essas objeções, com bastante empatia, com bastante tranquilidade, não batendo de frente, mas levando em contrapartida para ele segurança, orientação, exemplos de clientes que fizeram esse projeto e que deu certo e que já está botando dinheiro no bolso. Ferramentas de apoio. Falamos do funil, de como funciona, da importância de ter esse controle, e agora, onde eu registro isso? Quais são as ferramentas de apoio que a Magnusol oferece para vocês, que vocês buscaram realmente colocar e trazer para a rotina de vocês? O que vocês estão usando de recursos para realmente registrar o que você está falando com cada um dos clientes e em qual momento cada um deles está? Quais são os clientes que estão na janela de compra para agora, mês de novembro? E para agora, essa semana? E quais são aqueles clientes que você sabe que tem perfil, potencial e tudo mais, mas que você está sentindo que esse cara é para dezembro? Como é que você está dividindo isso? Como é que você está se organizando para atender essas pessoas? Porque o cliente ele não pode sentir que eu tenho uma meta para bater, né? Ele precisa entender que eu tenho um problema, que eu tenho um produto para atender uma necessidade, resolver um problema, e que eu estou fazendo de tudo para que ele seja meu cliente, para que ele venha para minha carteira. Mas eu tenho que passar isso com inteligência, com estratégia, com energia, com bom humor, com organização, com profissionalismo e não com pressão. E quais são as ferramentas de apoio que eu estou usando para me ajudar a organizar o meu dia, a minha rotina? E entender o ciclo da venda em cada uma das etapas. Desde o primeiro contato. Quantos dias, em média, um cliente leva para chegar no meu funil, dentro da nossa energia solar, da Magnusol, até o fechamento? Qual é a média de tempo? Qual é a jornada de compra desse cliente? Para eu entender que algumas negociações estão ali e eu já perdi faz tempo, mas na minha ilusão, eu ainda estou botando energia lá porque eu tenho pena de colocar aquela negociação como perdida. Ou ao contrário, quais são as negociações que de repente eu perdi rápido demais? Eu desisti rápido demais, sabendo, pessoal, e aqui abro um parêntese, é uma informação para vocês, resultado de pesquisa científica de vendas, 80% das negociações acontecem no 5º follow-up. Não dá para desistir rápido demais. Não tem como. Então, como é que eu estou organizando tudo isso? Então, todos esses 4 pontos e as particularidades que eu tentei dar uma palhinha aqui para explicar, entram em processos bem definidos. Como eu trabalho? Qual é a minha organização, a minha rotina e o que eu preciso fazer e observar para que eu tenha uma performance forte no final do mês, tá? Quero deixar claro que nós vamos ter treinamentos pontuais sobre objeções, sobre rotina comercial, sobre tudo. Inclusive, eu estou lendo esse livro aqui, que é o Objeções, que eu leio, e aí a gente escreve artigo, e a gente monta treinamento. Eu vou entrar em vários pontos bem particulares. Aqui eu só estou dando algumas palhinhas aí para vocês, tá? Aí, pessoal, a gente olha para a seguinte situação. Domínio de produto, tivemos capacitação há poucos dias, e levantamento prévio de objeções. Então, entender o que nós vendemos no detalhe, com bastante segurança. Domínio de produto me faz tratar qualquer objeção que eu enfrente pela frente. Qualquer objeção que venha para mim. Tem objeções que está na minha mão resolver, tem objeções que não, mas eu consigo orientar, conversar com o cliente e passar para ele segurança, passar para ele conhecimento, direcionamento, sugestões. Para tudo isso, eu preciso ter domínio de produto. Agora, costumem fazer um levantamento prévio de objeções. Quais são as principais objeções que nós escutamos dos leads que a gente atende, das negociações que estão em aberto? Objeção, outro parêntese, objeção não é falta de interesse, tá, pessoal? Entra muito o feeling do vendedor de entender o seguinte:
Objeção não é falta de interesse. Objeção pode ser, sim, uma insegurança, uma dúvida. E aí cabe a mim saber conduzir ela, acolher com tranquilidade. Desculpa o latido aí, pessoal, já vou resolver isso. Espera aí. Desculpa, gente. Home office, o meu escritório é em casa, então às vezes tem alguma interferência aí, mas já resolvi. Então, o que eu quero dizer para vocês? O domínio de produto e o levantamento de objeções façam um mapeamento disso. Não é para decorar a resposta, mas é para que vocês realmente estudem qual é o caminho, qual é o direcionamento que eu vou quando eu recebo cada uma das objeções. E olhar para aquilo com naturalidade. Cliente que traz objeções não quer dizer que ele não está querendo comprar comigo. Existe, sim, algumas situações onde eu escuto o cliente que às vezes parece que ele não tem coragem de me dizer não e ele fica travando desculpas, protelando o não. Aí entra o nosso feeling como vendedor. Agora, objeção Pamela, se a gente conseguir resolver isso aqui, a gente fecha? Os demais itens, as demais informações, ficou claro? Tá tranquilo? Você está se sentindo segura? Vamos avançar? Porque esse detalhe aqui, essa objeção aqui, junto à direção da Magnusol, eu vou fazer o que for para resolver, para ajustar, porque a gente te quer na nossa carteira de clientes. Além dessa objeção, dessa dúvida, dessa insegurança, tem mais algum ponto? Perguntem isso para o cliente. Por quê? Aí nós temos um divisor de águas. Aquele lead que está tentando me dar desculpa para não comprar, ele acaba caindo e ele acaba dizendo, realmente, nesse momento eu não tenho interesse, eu não tenho poder financeiro para adquirir isso agora, preciso segurar mais um tempo. Ou ele vai dizer, não, Marcos, estou olhando alguns nomes aqui para dar exemplo. Não, Marcos, é isso mesmo. Se a gente resolver isso, se eu entender isso melhor, se eu resolver esse ponto, a gente avança. E aí a gente tem que se comunicar para poder entender, tá? Mas façam esse mapeamento, é extremamente importante, tá? Aí, pessoal, outro ponto que tem que estar dentro do planejamento. Quanto a gente quer vender? Quanto eu preciso vender? Se alguém aqui tem mais alguma outra representação além da energia solar, ou se está somente com a Magnusol, independente. Olhando para a Magnusol, para a nossa energia solar, quanto vocês querem vender? Qual é a meta? Olhou para ela. Qual é o ticket médio dos contratos que vocês já venderam? Qual é o ticket médio desses contratos? E qual é a taxa de conversão de vocês? Pamela, como é que eu calculo a minha taxa de conversão? Vamos lá. Todas as negociações que eu ganhei no mês, ganhei na semana, dividido por todas as negociações que eu abri, vezes 100. Esse é o cálculo para a taxa de conversão. Vocês precisam conhecer esses 3 pontos para entender o que vocês precisam fazer para chegar nesse número, tá? Então, quanto eu preciso vender, qual é o meu ticket médio, tá? Das vendas que eu costumo fazer para energia solar, e qual é a minha taxa de conversão. Número de negociações que eu trouxe no período, número de negociações ganhas no período, dividido pelo número de negociações que eu trouxe, vezes 100. Aí eu vou descobrir a minha taxa de conversão. Então, por exemplo, se para cada 10 negociações que eu abro, eu fecho uma, se eu preciso de 10 contratos ao longo do mês, baseado no ticket médio, isso me diz que eu preciso de 100 negociações no meu funil de vendas. Pessoal, é matemática pura, eu preciso calcular, eu preciso entender. De novo, se para cada 10 negociações que eu abro, eu fecho uma, e eu preciso de 10 contratos num ticket médio, sei lá, de 50 mil reais, estou chutando, tá, gente? Eu preciso de 100 negociações no funil. Porque o que é errado? É eu entender que, perdi essa negociação, eu tenho que repor ela. Não, meu filho. Se a gente perder uma, eu tenho que repor 10, 8, 6. Depende da minha taxa de conversão. Então, a gente precisa ter essa autogestão, autoanálise dos meus números. Eu preciso entender a minha performance, tá? E aí eu vou trazer uma ferramenta para vocês na nossa capacitação que vai encerrar o ano, que é no dia 14 de dezembro, que é específica sobre playbook de vendas, que a gente vai resolver esse slide aqui, tá, pessoal? Avançando. Cronograma de rotina comercial.
Então, blocos de tempo para tarefas diárias, semanais e mensais, planejamento de semana é imprescindível. Busca e qualificação de mailing, canais de geração de demanda, onde eu vou trazer cliente, de onde eu vou trazer, como é que eu busco possibilidade de venda. Eu tenho Google, LinkedIn, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho indicações que eu posso trabalhar, eu tenho um mailing próprio ou que a empresa me fornece, eu tenho network, eventos, feiras, PAP. Qual é o canal de geração de demanda que eu vou trabalhar hoje? Quais são os canais que eu vou focar essa semana? Não tenha um só. Não tenham um só, tenham mais de um, tá? Dividam os ovos de vocês em cestas diferentes. Não contem que tudo venha de um único lugar, porque o risco é muito grande. Prospecção ativa. Utilizem lista já qualificada. Então, separem um tempinho para organizar, para buscar e qualificar o mailing, que é o item acima. Busquei vários nomes, empresas, clientes potenciais, qualifiquei, agora eu vou entrar na prospecção ativa, mas primeiro eu preciso me preparar e organizar para isso, tá? Prospecção ativa, ok, então eu tenho tempo para cada coisa. Follow-up, pessoal, script fora do padrão, que é aquilo que eu comentei antes. Não abordem os clientes como todo mundo aborda, né? Pamela, não tem nada de errado na minha abordagem. Eu estou sendo educado, eu estou sendo acolhedor, eu estou me colocando à disposição. Talvez você esteja sendo reativo demais. A gente tem que ser mais agressivo, positivamente. Mais agressivo, mais estratégia, usar informações que o cliente bata o olho e ele diga, opa, essa empresa está realmente montando um projeto para me atender. Porque ela está olhando para o meu segmento, para as minhas atividades diárias aqui, se eu sou pessoa física ou se eu sou pessoa jurídica, ela está olhando para a minha rotina, para as minhas particularidades de região, de rotina, de demanda, de poder aquisitivo, de situação atual, possibilidades de recursos que eu tenho. Mostra para ele que você ouviu tudo que ele te disse, colocou num planejamento e que você está tentando desenhar um script o mais positivo possível para ele conseguir comprar contigo, tá? Atualização em sistema, tem que registrar em algum lugar, pessoal. Tem que cuidar do funil de vendas de vocês, é o que nós acabamos de falar. Estudo de produtos e reciclagem, isso que nós estamos fazendo aqui é uma capacitação. As capacitações que a Magnusol entregou para vocês, as últimas 3, eu só não ouvi ainda a última, eu assisti as 2 primeiras. Tudo isso é informação, tudo isso é conhecimento, que a gente saiba aproveitar, né? Trocar figurinha, conversar entre nós, né? Ali no grupo, enfim, usar de todos os recursos para a gente se desenvolver. Vendedor tem que se desenvolver como qualquer outra profissão. A gente precisa entender que qualquer profissão exige estudo hoje, inclusive a profissão de vendas, que nós escolhemos, tá? Estudo de concorrente, não para eu falar mal, não preciso falar mal, mas para eu realmente entender o que eles estão fazendo, como é que eles estão abordando, o que a gente tem de diferente da empresa X, que está na minha região. Estudar é importante, eu preciso ter uma noção real de como os meus concorrentes estão atuando na região que eu estou. Até para não deixar o cliente trucar comigo depois, jogar comigo, né? Pós-venda, escolher uma fatia por semana da carteira de clientes que eu já vendi, faz um trabalhinho de pós-venda semanal. Eu quero ver se vocês não conseguem indicações depois, recomendações, está fidelizando o cliente, está retendo o cliente. Esse cliente ele pode te ajudar, ele pode te indicar, ele pode recomendar a gente para outras pessoas do networking dele. E análise semanal, que é aquilo que eu acabei de falar dos números. Quanto eu quero vender, os números que eu preciso olhar, quanto é que está faltando hoje, 16 de novembro, para eu fechar o que eu quero fechar até o final desse mês? Como é que eu divido essa busca? Quanto de prospecção eu tenho que fazer? Olhando para as negociações que eu tenho no meu funil e a taxa de conversão que eu tenho lá, sei lá, 400 mil reais em funil. Desses 400 mil, quanto é que eu fecho baseado na minha taxa de conversão? A gente tem que fazer esse número o tempo todo, tá? A gente tem que estar olhando para esses cálculos aí, para a gente ir ajustando, né, o gap que falta. Alguma campanha no ar? Cálculo de receita, volume de venda que eu preciso, para quais clientes eu oferto primeiro. A campanha que a gente está trabalhando agora, ela oferece um percentual a mais de desconto para o cliente ou é um percentual que eu, vendedor, coloco no bolso a mais?
que eu quero fazer com isso? Para quais clientes de cara eu vou oferecer e que vai ajudar? Para quais clientes eu não preciso aplicar, porque eu estou avançando e está tranquilo no formato que está, e eu consigo pegar esse percentual e trazer para mim? Olha para o funil de vocês. Pega a campanha atual e distribui. Nem sempre tu vai aplicar ela da mesma forma para todo mundo. Desenha a melhor usabilidade possível de um recurso que a empresa está te entregando. Tá? Abordagem inicial, quebra em gelo, pessoal. Não chega vendendo para o cliente. Organiza a abordagem inicial, ela faz parte do planejamento. Organiza. Quebrar gelo, fazer sondagem bem feita, ouve o cliente, entende a rotina dele, entende o potencial dele financeiro, entende as parcerias que ele tem, com quais bancos ele trabalha, esses bancos já são parceiros da Magnusol, teus, tu já fez negócio lá, fala para ele, tranquiliza ele, entende necessidade, dor, dúvidas. Para ele, a energia solar é um bicho de 7 cabeças, ou ele já tem proposta rodando, ou ele já quase fechou com uma outra empresa e desistiu. Ele é um cara que estudou sobre isso quando até o momento em que ele chegou em mim, ou eu preciso orientar praticamente do zero, porque ele tem potencial financeiro, mas não tem conhecimento sobre todos os recursos possíveis. E aí, quando eu oriento, eu conquisto ele com as 2 mãos e com certeza ele vai fechar negócio comigo. E se ele é o cara que estudou sobre isso e vai me dar mais trabalho nas objeções, eu estou preparado para conversar com ele? Porque tem cliente que chega e se eu não estiver bem preparado, ele dá um show em mim sobre o que eu vendo. Isso acontece. Como é que é? Quem é essa pessoa? Case de sucesso, volto a dizer, quais são as empresas, os clientes, as pessoas físicas que nós já atendemos e o quanto nós agregamos na vida deles, na rotina deles. O que a gente tem para falar? Quais são os percentuais em números que a gente levou, que a gente entregou, em satisfação, em realização, em felicidade? Qual é a experiência que a Magnusol está levando para esses clientes? Domínio de produto, já falamos o suficiente, eu acredito. Mapeamento de objeções também e proposta de solução. Aí sim, aí eu entro com a minha proposta de uma forma bem agressiva, pautada em conhecimento e não em teimosia, tá? Atuem previamente para evitar insatisfações. Cliente está fidelizado? Tá? Então, assim, de todos os clientes que eu vendi, tá tudo certo? Eu estou monitorando, eu fiz o acompanhamento certinho e estou fazendo contato para entender como é que está sendo a experiência dele trabalhando com a gente. Nos últimos contatos que eu fiz, a gente teve alguma queixa? Essas queixas ou dúvidas, elas foram sanadas, encerradas, está tudo certo? Ou eu deixei alguma coisinha para trás? Como é que eu posso contribuir com o negócio do meu cliente? Se ele é uma pessoa física, quais são as outras pessoas que ele tem no networking dele, também com poder aquisitivo, que a gente possa levar essa mesma vantagem de investimento e que ele poderia, de repente, nos indicar, mas para isso tem que estar tudo certo. A gente tem que agir previamente em relação à insatisfação, qualquer problema possível que possa estar acontecendo. Eu preciso monitorar. Eu não posso vender e esquecer. Vende, pega uma fatia semanal e trabalha pós-venda, com todos, tá? Ao longo do mês, façam pausas para análise de resultado. Pausas para análise de resultado. Pessoal, façam comparativos, tá? Comparativos semanais de resultado com o mês anterior, com a semana anterior. Hoje, dia 16, primeira quinzena, onde eu comi bola? O que faltou? O que eu perdi? Segunda quinzena, o que eu vou ajustar? E também ao contrário. Meu mês está muito bom até aqui, consegui um resultado bem legal, mas é porque eu tive tal e tal postura, o meu ritmo de vendas está forte, eu estou com uma rotina comercial extremamente focada, eu divido o meu dia dentre tudo que eu tenho para fazer, eu respeito o meu planejamento, eu preciso manter isso na segunda quinzena. Façam comparativos de resultado e entendam o que te levou até ele, seja ele bom ou ruim, e ajuste, aplique. Observem quanto vocês possuem de venda acumulada,
qual é o gap de acordo com a tua proposta, a tua meta que você colocou, e como é que a gente faz isso? No tempo que eu tenho para encerrar o mês, com o ticket médio padrão que eu estou trabalhando, eu não vou conseguir entregar meu número. Olha para o teu funil, pega os clientes com proposta maior e entende o que está faltando para esse cara. Vamos tentar trazer um cliente estratégico que me dê um up aí na minha média de ticket médio e suba essa diferença. Então, de repente, um contrato maior, outro menor, como é que eu faço esse cálculo para fechar essa conta? Ao encerrar um período, avalie as ações de retorno positivo e melhorias, porque isso tudo ensina muito. Pessoal, não dependam de meia dúzia de negociações dentro do funil de vocês, porque às vezes, por exemplo, Pamela, mas eu estou com 4 negociações gigantescas esse mês, que assim, ó, eu vou entregar o meu número e bem mais. 4. E se a gente tiver problema com essas 4, e se o cliente quiser protelar para dezembro, e se deu algum problema na parte de financiamento que ele precisou fazer, sei lá, aconteceu algum problema particular, e aí? 4 negociações no funil é pouco, um risco muito alto. Trabalhem com um funil mais saudável, mais robusto. Levem mais informações, mais oportunidades de negócio para dentro do funil de vendas de vocês. Lembra do exemplo da conversão? Se para cada 10 eu fecho um, preciso de 100, se eu precisar de 10 contratos no final do mês. Se para cada 5 eu fecho um, 50. Façam o cálculo de vocês, entendam. A gente tem que trabalhar com um volume de funil maior. Quanto mais eu falo, quanto mais mãos eu aperto, quanto mais pessoas eu abordo, visito, me relaciono, maior é a minha probabilidade de trazer o resultado que eu quero. E qual é o resultado que eu quero? Pessoal, depende dos sonhos de vocês. Quanto vocês querem ganhar com energia solar? Qual é o alto desafio individual de cada um de vocês? Para que essa parceria entre Magnusol e cada um de vocês realmente vale a pena. Porque se eu tiver aqui, um pouco não, e aí eu tô, né, vendendo ali mais ou menos e tal, mas eu entendo o potencial do produto, assim como eu conheço o meu potencial, e eu tenho e eu crio a consciência de que se eu me organizar um pouco mais, arrochar um pouco mais a minha rotina, o meu resultado ele dá um salto. Por que não? Eu estou deixando de botar dinheiro no bolso. Por que não? A agressividade em vendas, para a gente fechar, tá, pessoal? O bate-papo de hoje aí é para perguntas. A agressividade em vendas, ela tem que ser olhada como algo positivo. Quem conduz a negociação sou eu preciso fechar, mas eu estou buscando cliente com perfil. Eu olhei para nicho, eu qualifiquei, ele tem potencial para investir. Investimento em energia solar é retorno financeiro certo, tem segurança, estou falando de bom produto, a nossa empresa é correta, a gente não costuma enrolar cliente algum, a gente tem um know-how de qualidade por trás aí da Magnusol até aqui. Por que não? Vou fazer dar certo e vou para cima desse cliente, sim. Mas como é o meu ir para cima desse cliente? Não pode ser com forçação de barra, então cuidem isso. É tão importante prospectar, prospectar é tão importante quanto o acompanhamento até o fechamento. Cuidem de todo o funil de vendas de vocês. Não adianta eu ser um grande hunter, aquele cara que traz muita e muita oportunidade, se eu não fecho negociação. Isso não adianta. Eu estou com uma deficiência aí, eu preciso olhar para ela. Se eu estou trabalhando com um funil, se eu estou olhando para todas as etapas do meu funil todos os dias, automaticamente eu estou preparando a minha abordagem inicial, eu estou preparando a minha argumentação de vendas, a minha persuasão de fechamento, a minha tratativa com objeções. Eu realmente estou me tornando um especialista em vendas de energia solar. Tá? Por hoje, eu acredito que fechamos. Eu sei que é muita informação, muita coisa vocês já sabem. Espero que eu tenha contribuído com outros pontos. Mas agora eu quero abrir para perguntas, para dúvidas, quero abrir para vocês. Esse material eu vou compartilhar lá no grupo, já na sequência do nosso encerramento aqui, tá bom? E aí, galera, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade, por favor.
alguém? Nenhuma dúvida, pessoal? Nenhuma pergunta? Espero que não seja por vergonha. Por favor, não tenham vergonha. Treinamento é para ser aproveitado. Aqui a gente está em casa, não tem que ter vergonha. Vi que o Francisco está fazendo um positivo. O teu tá no mudo, tá, Francisco? Não sei se você tem pergunta ou não. Zé levantou a mão. Por favor, Zé, fica à vontade. Pode abrir o microfone. Bom dia. Bom dia, tudo bem? O Zé, o Mário, eu não estou te ouvindo. Realmente eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se o pessoal está ouvindo ele, mas eu não estou. Francisco, o teu tá no mudo, eu não estou conseguindo te ouvir. Ah, tu não consegue falar? Tá sem áudio? Se quiser mandar pergunta no chat, fica à vontade. Agora liberou? Agora sim. Bom, Pamela, primeiro, parabéns. Eu gostei muito da sua consultoria para a gente aqui. Foi muito Obrigada. bacana. Obrigada. Eu tô mudando de áreas, né? Eu fui professor muito tempo e vendi muito treinamento também. Mas nesta área, eu estava fazendo todas as anotações. Eu não sei, eu tive altos e baixos, né? E eu parei de fazer essas anotações que você está sugerindo aqui e vou voltar a fazer. Realmente, só disso aí já valeu o nosso bate-papo. Que bom. Eu estou procurando onde eu tinha uma dúvida no passado, eu escrevi muito aqui. Realmente, você acha que se eu ficar, por exemplo, com duas ou três linhas, por exemplo, os contatos pessoais, esse é importantíssimo, não tem como, mas assim, ficar só no WhatsApp e no Face é muito pouco, você acha preciso o Instagram e outros também? Ou, Aí eu acho que é uma questão da gente organizar o seguinte, eu sempre penso assim, não adianta eu estar em todas as redes sociais, falando agora de rede social, não adianta eu estar em todas as redes sociais se eu não estou de verdade em nenhuma. por exemplo, O que a rede social pede da gente? O que é o que é a venda online? O que é a nossa venda em rede social? É levar conteúdo para as pessoas. Não adianta eu colocar lá um folder, um card e deixar que ele e querer que ele fale por si só e que aquilo se venda. Rede social é leve informação, levar conteúdo. Aí eu sugiro, Francisco, que assim, ou você está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook de forma ativa, ou você escolha um deles para estar. Mas isso mesmo. esteja ativamente levando conteúdo periódico. Usa todos os recursos. Então, eu penso assim, fazer bem feito, tá? Os outros canais, WhatsApp, ligação para cliente, eu sempre prefiro ligar, né? O livro Hipercrescimento, ele sugere muito isso. Liga, liga e liga sem medo. Mas a gente vai ter outros canais de comunicação. O WhatsApp é um deles e é um dos mais fortes hoje, né? Mas rede social, a minha dica é essa: esteja de verdade em uma delas, pelo menos. Não dá para abrir e abandonar, né? O ligar, que você disse, não tem perigo de você ligar excessivamente de repente? Ou existe uma média, uma. Quando eu falo assim, ligar e conversar é se relacionar. Agora, a gente tem que ter, eu sempre digo assim, que o feeling do vendedor é entender o seguinte: estou ligando para o cliente está ali, ele está trocando ideia, ele conversa, ou o cliente está tentando me despachar rapidamente. A gente precisa entender isso. E aí a gente pergunta, Francisco, qual que é o melhor canal de contato para a gente? Você prefere que eu te ligue de repente em um outro horário? Ou você prefere que a gente vá conversando pelo WhatsApp? O que tu prefere? O que tu sugere? Por e-mail? Deixa o cliente trazer quando você perceber que pode estar atrapalhando, pode estar incomodando. Pergunta isso para ele, né? Obrigado, hein? Imagina. Zé Omar, você quer fazer o teste para tentar falar, para ver se eu consigo te ouvir? Não sei se tem mais alguém que queira falar, pessoal. Pode abrir o microfone e falar, tá? Bom dia. Bom dia, Bom bom dia a dia, todos. agora Bom estou te dia, Bárbara. ouvindo. Ótimo. Não agradeço, mas a minha pergunta já foi respondida a respeito das redes sociais mesmo, tá? Ah, tá. Bacana.
era isso mesmo. Obrigado. Tá Hein? ótimo. Obrigada a você. Mais alguém, pessoal? Alô, Pamela. Oi, Mauro. Tudo bem, Pamela? Tudo jóia. Bem, todos presentes aí. Bacana, obrigado. Quero agradecer aí a participação de todos que puderam estar presente agora, né, ao vivo aí com a gente no treinamento, e também agradecer quem vai estar assistindo e capacitando posteriormente. Sabe, Isso. como você já sabe, né, a grande maioria tem outras atividades também, agregam o produto da Magnusol junto aí na carteira e vão estar assistindo posteriormente. Perfeito. Cumprimentar a todos que posteriormente vão estar assistindo esse momento aí com a gente, né? E tá passando, Pamela, é riquíssimo o conteúdo que você trouxe hoje para nós, porque esse conteúdo ele nos dá um direcionamento muito bom de início, meio e fim, dentro do dia, dentro da semana e dentro do mês, né? Então a gente depois olhando os tópicos, aprofundando, se tiver alguma dúvida, tirando dúvida, né? Porque lá na capacitação você está presente. Então, Lógico. se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma ideia, alguma coisa, pode estar te acionando também ali no grupo da capacitação, dentro do conteúdo que você vai estar esclarecendo também, né? Com certeza, fico à disposição. Bem lembrado, Mauro. Obrigada por lembrar. Porque às vezes a gente leva daí para a prática, leva para o dia a dia e começa a surgir uma outra dúvida, né? Então, com certeza, ali é um lugar de muita troca para a gente também, tá, pessoal? Claro. Não, é importante sim. E dizer, se as pessoas, se o time nosso, né, o time da Magnusol, conseguir começar a colocar em prática os direcionamentos, podem ter certeza absoluta que o resultado será diferente, porque a gente vai começar a fazer algo diferente do que a gente vinha fazendo, né? A gente não pode se dar o luxo de ter acesso às informações, às capacitações e não mudar nada. A gente tem que mudar, né? Porque senão a gente vai estar absorvendo um conteúdo, mas não vai estar colocando em prática, ou seja, o resultado vai ser o mesmo que vem tendo, porque não colocou nada de diferente, né? Então, a gente precisa, sim, colocar em prática, estudar o material, ver todos os tópicos, né? Que, com certeza absoluta, a gente terá resultados diferentes, que vai ser um resultado com muitas vendas, com atingimento de meta, com um crescimento, né? E é isso que a gente precisa, né, Pamela? A gente está capacitando e formando o time de elite da Magnusol para que a gente possa vender mais, para que a gente possa crescer juntos, né? Esse é o objetivo. Exato. Porque é um desenvolvimento de todos nós, né? Porque eu tenho aprendido muito com vocês, por exemplo, nas primeiras capacitações, porque quanto mais eu entender da Magnusol, né, Mauro, mais eu consigo trazer isso para os meus treinamentos e a gente trocar ideia, e eu entendendo o cenário de vocês. E o desejo de vender mais e de dar certo para a direção da empresa, é para cada um de vocês, é para mim, enquanto consultora, porque todos nós que estamos aqui, a gente realmente precisa... O pessoal está dizendo que... Alguém disse que não está me ouvindo. Os demais estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Eu ouço. Tá. Então, assim, isso é um resultado que nós todos queremos buscar, né? Então, eu acho que o propósito de cada um sabe. Eu acho que a gente precisa sempre isso, reavaliar mesmo qual é o meu propósito, ao mesmo tempo que a gente tem aquela humildade, né, Mauro, de quais são as dificuldades que eu tenho, o que eu preciso desenvolver, e a gente vai buscar ajuda. Nós somos um grupo gigantesco, né? E gigantesco que eu digo, não olhando para número apenas, olhando para qualidade de pessoas, a gente tem muita informação para trocar, tem muito conhecimento ali dentro, tem muito know-how ali dentro de grandes profissionais, né? Então, eu vejo que tem tudo para dar muito certo. Já está dando, né, Mauro? Já, muito Já certo. está dando, né? E fica o recado do pessoal, Pamela, você fez uma colocação muito boa referente à campanha do mês. Nós estamos com a campanha do mês de novembro, que é a campanha do bônus solar. Essa campanha, ela sempre trouxe uma potencialização muito grande nas vendas. Mas você colocou algo que nem todos os clientes do meu funil precisam de mais 3% de desconto.
Tem clientes dentro do meu funil que eles já estão caminhando para um fechamento antes dessa campanha, né? Isso. Então, só se realmente for necessário, for fundamental entrar com isso para fechar a venda. Se não for, aproveitem para ganhar em caráter de premiação mesmo, para ganhar esses 3% a mais para vocês. Então, não é porque a campanha está vigente que eu tenho que conceder ela em caráter de desconto para todo o meu funil. Né? Tem negociação que já está caminhando para um fechamento, é só eu ver qual a melhor estratégia que eu devo usar para concluir esse fechamento e eu usar essa campanha de mais 3% para potencializar aí as minhas finanças no final de ano, né? Exatamente, exatamente. Porque 3% em cima dos percentuais dos valores que vocês trabalham é um valor considerável, né, Mauro? Ajuda e ajuda bastante, né, pessoal? Fácil para nós, Pamela, conceder, né? Porque é um valor, é dinheiro e isso é para todo mundo. Então, nós esprememos a margem da empresa mesmo, sabe? A margem que a empresa trabalha, ela fez os ajustes, né? A gente está conseguindo hoje aí 95% das instalações estão feitas com as equipes próprias e isso ajudou a gente viabilizar essa campanha. Conseguimos. Está vigente, está disponível para todos. Porém, eu não garanto que a gente entre em dezembro com essa campanha. Então, temos que realmente aproveitar esse momento que está disponível, está vigente, para colher esses frutos. Exato. O Renato levantou a mão. Renato, fica à vontade. Por favor. Tá no mudo, tá? Obrigado. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu estava dirigindo e aí você falou num ponto que o som para mim sumiu, travou a conexão bem na hora. Foi a questão do acompanhamento, de a gente, às vezes, está no desenvolvimento ali da negociação com o cliente e na hora que a gente vai retomar o contato para perguntar como tá, você falou assim, a gente faz uma coisa muito básica, né? Oi, cliente, tudo bem? Como tá? E aí, você falou para a gente ser mais agressivo. Eu tô com um cliente grande que é um clube, né? E a negociação travou porque ele ia apresentar para os conselheiros, como é um clube, ele não tem poder, né? Uma coisa que ele vai ser um financiamento que ele vai deixar para outros presidentes, porque tem a questão do mandato, né? Então provavelmente passe o dele, pegue o outro ainda, o final do outro. E aí como que eu poderia retomar essa comunicação de chegar e tentar fazer esse fechamento? Boa, ótima pergunta, tá, Renato? Eu acho que a gente tem que entrar, primeiro, deixar claro para ele, para o contato que está direto contigo, de que passar para outras pessoas, para os outros conselheiros, outros decisores, né, é algo de que se você tiver que fazer mais reuniões e repetir tudo o que você já vem trazendo para essas pessoas, que você está à disposição, que o teu trabalho é esse, que você não se importa em maneira alguma, que você sabe que realmente, né, além dele, outras pessoas vão bater martelo nessa decisão, que é uma decisão importante, que envolve um valor considerável, mas que, e aí tenta fazer um cálculo para mostrar para ele, olhando para o cálculo de redução possível, baseado no custo atual de energia de vocês, a gente está falando de um investimento com uma redução num prazo médio de X meses. Isso dá um retorno para o clube de um percentual de tanto que a gente pode reinvestir na estrutura, nos associados, no que for. Tenta mostrar esse cálculo para ele e as outras vantagens e se coloca à disposição para participar dessa reunião, para levar isso para os demais decisores. No seguinte sentido, para mim não é retrabalho nenhum e conversar com eles todos, ou com parte em um dia, parte em outro, porque às vezes é difícil de conciliar a agenda para todo mundo, isso também pode ser um problema, mas dizer que você está aí para isso e você quer fazer o que for para que ele venha para a nossa carteira de clientes, porém, mostrando para ele quais são os ganhos dele. Então, mostra cálculo, mostra número, onde que ele poderia colocar aquele retorno de investimento quando ele olha para um clube. Qual é o cenário hoje lá dentro? O que precisa ser feito lá dentro? Então, eu iria nessa linha, sabe? Porque eu sempre digo o seguinte, pedir não é feio, sabe, Renato? A gente tem que saber mostrar para o cliente o quanto a gente quer, o quanto a gente está disposto, o quanto a gente quer arregaçar a manga para fazer o que for.
porque às vezes, se ele tem outras propostas rodando, pode ser que ele esteja encontrando esse tipo de mensagem. Que, né, a gente vai aguardar você falar com os demais decisores, a gente compreende, fique tranquilo, qualquer dúvida que eles tenham, eu estou aqui. Não, mostra ao contrário, eu vou aí, eu converso com eles junto contigo, sabe? Eu acho que eu não formulei direito, porque eu comecei a falar uma coisa e acabei não terminando. Eu já me dispus, né? Já mostrei que eu estou disponível, que eu volto lá quantas vezes for necessário para explicar. Inclusive, a primeira reunião foi até bem legal, assim, porque teve uma primeira empresa que apresentou e acabou, né? E eu fiquei lá, tirei dúvida, conversei. Eu fiquei até, me coloquei à disposição de ir ao banco para levantar o que eles precisariam para poder pegar o financiamento. Mas aí, o que acontece? Aí ele falou assim, ó, Renato, o meu gargalo hoje é justamente tempo para ir ao banco resolver isso. Aí ficou aquele compasso de espera e passou muito tempo. E agora, assim, eu quero voltar ao contato. E como que eu me aproximo deles de novo? Entendeu? Você tem como ir, por exemplo, eu iria no banco, eu faria o levantamento prévio do que ele precisa, pegaria as informações e eu abordaria ele da seguinte forma. Conforme a gente conversou pela última vez, Pamela, e olhando para a tua agenda, então eu tomei a liberdade, fui buscar as informações para você. A priori, você precisaria disso, disso, disso. Eu já levantei as informações iniciais que tu precisa dentro da instituição financeira. Então, aqui a gente já tem uma clareza, um direcionamento. Independente da decisão de vocês, esse é o meu papel, é orientar, é explicar, então, isso aqui já está pronto, já fui, já busquei, né? Então, tem que agir antes, haja pelo cliente. Perfeito. Porque eu pensei justamente ir nele e falar assim, ó, consegui levantar aqui as informações, eu vou no banco para você e pego as informações, já né? Vai antes, né? Eu vou antes, então. Eu vou antes já vai e antes, já busca. Já vai antes, já tenta buscar alguma coisa. Foi justamente na capacitação anterior, até eu tinha perguntado para o Mauro sobre a questão do BNDES, e aí ele falou assim, não, tem que ir no banco pegar as informações. E aí eu falei assim, então eu vou lá no banco, você me diz qual é o banco que é, né, o gerente que eu converso. Mas não, eu já sei qual é o banco, não sei quem é o gerente, mas eu posso ir em um banco, em uma filial do banco, pegar as informações e levar, nem que seja uma informação genérica para dar o start. Até para justificar essa janela de tempo que você comentou. Pamela, passou muito tempo. O que você fez nesse tempo, nessa janela, né, de tempo? Então, eu já fui atrás dessa informação. Tenta fazer alguma espécie de cálculo de retorno do investimento pela experiência de vocês, tempo médio de retorno, em percentual, em tempo. Isso vai na proposta, mas tenta agregar alguma coisa, sei lá, a mais nessa linha também. Acho que isso também é bem importante. Essa conta de retorno já vem até na proposta, né? Ela já vem. Mas é uma ótima estratégia. Não, obrigado. Eu vou fazer isso. Eu vou no banco, então. Vou ficar torcendo. Depois você conta pra gente como é que foi. Beleza, espero que dê certo. Eu também. Obrigadão. Valeu. Imagina. Mais alguém, pessoal? Viu, Pamela? Posso só contribuir um pouquinho na pergunta do Renato? Claro, Mauro, por favor. Renato, depois verifica, né? Com certeza, como já faz um tempinho, então a proposta do cliente já deve ter passado o período mínimo que a gente coloca de validade da proposta. Vamos atualizar essa proposta, a gente pode fazer isso juntos. Você me envia a última que tem, eu atualizo, eu vejo se eu consigo colocar um painel diferente. Nós agora estamos começando a trabalhar com o painel de 605 watts, sabe? E isso é ótimo. Não sei se essa proposta ela já está com um painel de 605, mas esse painel ele já traz uma condição de argumentação com o cliente, aonde ele absorve uma quantidade menor, ele vai utilizar uma quantidade menor de espaço de telhado ou de solo, enfim. Essa atualização de proposta, ela também vai trazer alguns pontos para você reabrir a negociação e apresentar algo diferente, algo melhor para o cliente também, entendeu? Então, além do banco, você vai ter em mãos uma proposta atualizada com uma condição que não tinha, também para avançar para o fechamento, sabe? Até por conta de estoque, olha, consegui atualizar com esse determinado painel, porém, né, estamos com a crise na China, onde a gente não tem garantia de estoque. E nesse caso, a gente conseguiria, mas já para estar trazendo num curto prazo de fechamento, entendeu? Perfeito, Mauro. Eu agradeço. Eu vou te mandar. Eu atualizo para você. Ótimo.
Perfeito. Aí, nesse tempo todo, eu já tento correr no banco e já faço levantamento. Show. Legal. Show de bola. Obrigado. Quem mais, pessoal? Alguém mais gostaria de trazer alguma pergunta para a gente? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Késia, é isso? Kézia, sou agente sênior da Magnosol. Prazer, E quero Kézia. parabenizar, prazer em conhecê-la. A gente estava ansioso, estava todo mundo ansioso, né, para ouvir. Eu também, estava esperando o nosso encontro, primeiro de muitos, se Deus quiser. Obrigada. Se Deus quiser. Então, eu acho muito interessante, assim como o Francisco comentou, né? Nem todas as pessoas são vendedores, né? Então, é mais assim, esses treinamentos eles são muito importantes para a gente começar a ver por outra ótica, algo que a gente pode acrescentar à nossa forma de oferecer o produto. Eu vejo que a energia solar hoje ela está em alta, a gente tem ouvido isso nos jornais, né? As pessoas vivem comentando. Então é um produto que ele se vende meio que sozinho, né? A propaganda está sendo feita. Agora, o diferencial é a forma que a gente apresenta a Magnosol, porque existem muitas empresas no mercado. E eu sempre comento, assim, principalmente com o pessoal aí que, né, não fizeram ainda a primeira venda, que a pessoa ela só vai fechar com quem ela tiver muita confiança, com quem ela tiver afinidade, ou porque o medo, as pessoas têm medo, não é uma coisa assim, a princípio, né, um projeto que você vai fechando, que não deu certo, tem problema, não, é algo que vai durar por anos. Então, essa confiança a gente tem que estar passando. Outra coisa, tem clientes que às vezes você fala da energia, depois de um ano ele volta a fazer um contato contigo. Sabe? Então é importante a gente continuar, igual você falou, usando as mídias sociais. Ontem mesmo eu tinha comentado, logo que eu entrei na energia, né, nessa atividade, eu tinha falado com uma pessoa, acho que já está fazendo um ano. Aí ontem ela me mandou uma mensagem: vocês ainda estão trabalhando? Então aí você usa sua foto de perfil, ele olha, eu vi tua foto. E ela falou assim: tem uma pessoa, não é nem para mim, mas uma pessoa que gostaria de fazer um orçamento. Então a gente precisa estar colocando, né, nas nossas mídias, a gente precisa estar falando. E claro que os treinamentos eles vão nos capacitar mais para que quando a gente for fazer, as pessoas forem tirar dúvida, forem conversar com a gente passa mais segurança para elas. Porque, né, propostas as pessoas têm várias, né? Como o Mauro sempre fala, gente, se tiver concorrente, fala com a gente para a gente tentar, porque os produtos são similares. Então, a gente tem que dizer, olha, gente, se você tiver aí com outras propostas, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode estar fazendo, que a gente pode, né, de repente, chegar ao mesmo valor do concorrente. Então, acho muito importante a gente estar sempre se capacitando mesmo, né, falando, deixando a nossa imagem aí transparecer que nós estamos no ramo, porque as pessoas, muitas querem colocar energia e às vezes ela não sabe que você trabalha nesse ramo, até porque você tem outras atividades também. Né? Exato, exatamente. É bem importante, Kézia, as pessoas, o nosso network, as empresas que nós já trabalhamos, enfim, as pessoas saberem o que a gente faz, né? No caso de vocês, como vocês às vezes têm mais uma atividade, além da energia solar, de repente a ideia de trabalhar com perfis separados, né? Um para energia solar, o outro para outra, enfim. Mas realmente fazer com que a prospecção, assim como diz o tema do livro, né? Prospecção fanática as pessoas que estão ao meu redor, elas precisam saber o que eu faço, o que eu vendo. Eu preciso levar o meu produto de uma forma ativa e consistente no dia a dia e na rotina, porque existe algo que a gente chama de tempo de compra. Então, às vezes eu conheci a Kézia há 60 dias atrás e eu não tinha a pretensão, e agora eu tenho. E eu sei que ela faz porque eu continuo acompanhando ela, eu continuo vendo, e eu sei que ela trabalha com aquilo. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. A questão do desenvolvimento, de treinamento, pessoal, entra para tudo. Parte de processos, eu sempre digo, né? Parte de processo é a parte um pouco mais chata do negócio, mas é crucial. Se eu trabalho de forma organizada, eu tenho alta produtividade.
Se eu não tenho o processo bem definido, eu não tenho um dia produtivo, eu tenho aquele dia cheio, corrido, de cansaço físico e mental, mas que eu realmente não fiz tudo o que eu precisava fazer, porque eu não me organizei para aquilo. Então, existe um abismo aí, né, nessa diferença. Então, que a gente consiga se desenvolver, se organizar e nos tornarmos especialistas para vender o que a gente vende, né? E aí entra a parte científica da venda, e aí entra a parte específica de produto, que é o olhar para a Magnosol especificamente. São 2 viés que a gente vai precisar cuidar mesmo, assim, né? Mas que bom, Kézia, que ajudou, fico bem feliz. Obrigada, tá? É isso, Mauro. Fechamos? É isso mesmo, Kézia. 10h30 em ponto, né? e realmente é uma horinha, mas é uma horinha que pode estar agregando muito. Chegamos aí, ultrapassamos a primeira quinzena do mês, né? Então chegamos ao primeiro dia da segunda quinzena, e é importante a gente fazer aquela reflexão de como está sendo o nosso mês, como que está o nosso funil, né? O que eu fiz de bom aí para me dar continuidade e o que faltou para que eu possa fazer ainda dentro do mês, né? Então você deu esse recado aí de uma maneira bem completa, e agora a gente precisa colocar em prática, né? Isso aí, pessoal, isso aí. Eu desejo que a gente tenha uma segunda quinzena muito forte, com um ritmo bem consistente mesmo, com as ações bem alinhadas do que a gente precisa fazer, e mais uma vez me colocando à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, o que for. O nosso próximo encontro vai ser no dia 30, semana que vem a reunião é somente gestão, dia 30 a gente se encontra aqui de novo para mais uma capacitação, tá bom? Ótimo, ótimo. Pessoal, muito obrigado, tá? A todos que estão presentes conosco. Mais uma vez aí, muito obrigado a quem vai estar assistindo posteriormente. Pamela, muito obrigado pela nossa parceria. Obrigada a você, Mauro. Que seja uma parceria aí de muito sucesso para ambos, que a gente possa... Amém, Mauro. Obrigada a você. Não só conosco, mas que você possa crescer em todos os projetos aí que você desempenha. Nós todos, pessoal. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.